Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês nessa casa, né? Recebendo da bondade divina a misericórdia que nos é necessária, né? Para que nós possamos caminhar um pouco mais em direção ao nosso Pai. E nessa oportunidade nós vamos iniciar o perguntas e respostas, e gostaríamos muito, eu e Jomar, né, que vocês participassem com as perguntas, né, nos enviassem. Tem os colaboradores, estão sentadinhos aí na lateral, prontos a servi-los com papel e caneta, para que as dúvidas que surgirem, se estiver ao nosso alcance, né, Jomar, nós possamos auxiliar, junto da espiritualidade, a trazer a resposta, né, tão necessária. Vou começar com a primeira aqui. Essa aqui está difícil demais. Tem umas aqui que são complicadas. O que acontece no momento em que estamos recebendo o passe? O que acontece no momento que estamos recebendo o passe? Essa pergunta é muito importante. O que na verdade é o passe? O passe é a transmissão de fluidos, tá? Fluidos que a espiritualidade busca no ambiente e fora do ambiente, traz para a casa espírita, imprime modificações neste fluido para atender às nossas necessidades espirituais e às nossas necessidades físicas. E o médium que transmite o passe, ele é um intermediário, um instrumento através do qual a espiritualidade, então, canaliza esse recurso fluídico para chegar até ao paciente. Então, esse fluido, ao passar pelo médium passista, ele recebe também os fluidos, né, que estão contidos na aura, né, no campo espiritual desse médium passista. Ele impregna estes fluidos que a espiritualidade traz com os teus próprios fluidos, para ser oferecido ao paciente. Então, imaginem vocês uma água cristalina que você vai oferecer a alguém que está com muita sede, mas que precisa de um recipiente para chegar até essa pessoa. Se esse recipiente está adequado, essa água chega cristalina, né? Se ele não está adequado, essa água pode chegar, às vezes, um pouco suja, ou contaminada, ou modificada com algum cheiro, né, com algum odor. Estou aqui simbolizando a importância que tem o médium passista na sua colaboração com a espiritualidade, né? Então, a tarefa de colaborar como médium passista é de uma importância muito grande. E muitas vezes, determinados fluidos, eles têm a necessidade do fluido que é produzido pelo material celular, pelos tecidos orgânicos. Precisa dessa mistura para que chegue ao paciente que está adoentado, seja no campo orgânico, seja no campo espiritual. Então, um médium passista chamado curador, ele é extremamente importante nesse trabalho de assistência e de cura. E para que o passe aconteça, é preciso ter o instrumento centrado na sua tarefa e conectado com a espiritualidade, através da prece, e o paciente, que tem que estar numa atitude acolhedora, para receber aqueles eflúvios
que serão direcionados às suas necessidades. Então, o paciente que não se move pela fé, que não confia, que divaga o pensamento, que bloqueia a transmissão dessa energia, muitas vezes ele pode sair da câmara de passes da mesma forma que entrou, porque não conseguiu acolher e se conectar com aquela energia que está sendo transmitida e ele simplesmente bloqueia. Como evitar o bloqueio? Se concentrar na prece, volver o seu pensamento a Deus, dentro da fé que você professa, porque a gente sabe que nem todos que vêm à casa espírita são genuinamente espíritas, né? Porque muitas vezes vêm em busca de socorro e nós estamos aqui para socorrer a quem quer que seja, né? É a quem precisar, né? Então, aquele que muitas vezes não está habituado ao passe, lembre-se que durante o passe você tem que trabalhar o seu acolhimento para essa energia, centrando o seu pensamento naquele momento em Deus, no Cristo, e esquecendo as perturbações da vida, da rotina, do dia a dia, que corrói muitas vezes os nossos melhores sentimentos. Ok? Você quer acrescentar alguma coisa? Importante é a sintonia, né? A vibração, aquilo que nos vincula, aquilo que nos chama, e aí é um ato de vontade, é uma escolha, né, para nós que somos já capazes de escolher. Boa noite, é sempre uma alegria estar aqui, né? A gente sempre recomenda, essas duas aqui já são da noite, já foram trazidas aqui. A gente recomenda porque é um momento da gente poder perguntar, porque na palestra é mais difícil a gente perguntar. Então esse é um momento que a gente pode tirar nossas dúvidas. E a gente aqui se esforça para respondê-las dentro do nosso conhecimento. Isso aqui, por exemplo, essa pergunta que eu recebi, é uma dúvida muito comum, né? Eu já tive essa dúvida, já perguntei muito, que é a questão dos animais. Por que que os animais sofrem tanto, né? Sofrem com fome e são negligenciados. Por que Deus não os leva e acaba logo com aquele sofrimento? Quem pergunta é Fabiana. E aí a gente fica pensando mesmo, porque a gente tem uma ideia espírita que qualquer sofrimento é por causa moral, né? Nós fizemos algo errado e esse errado causa sofrimento. Provavelmente no estudo de hoje vai falar da lei de ação e reação, e a gente sempre vincula o sofrimento à lei de ação e reação. E não é bem assim não, sabe? Porque nem sempre os sofrimentos da matéria são vinculados a alguma coisa moral. Quando a gente reencarna, a gente está submetido às leis da matéria, às leis da transformação da matéria, que aí, no caso de um organismo complexo como o nosso biológico, ele segue as leis químicas e bioquímicas e as leis biológicas. Então, nenhum encarnado, por exemplo, consegue se libertar dessas leis. Nem Jesus, que era o ser mais evoluído que reencarnou. Ele sofreu na cruz e sofreu aqueles sofrimentos todos e não precisava sofrer. Ele fez aquilo de livre e espontânea vontade para passar os ensinamentos para nós.
Então, por exemplo, aqui, né, doutora, se eu passar uma faca aqui e cortar seu braço, provavelmente ela deve dar um sofrimento muito grande para ela, vai dar sangue, né, vai estar muita dor. Aí vocês vão falar assim, é karma dela, é reação. Foi um ato de livre e espontânea vontade minha. Eu, com meu livre-arbítrio, fiz essa violência contra ela. Aí é muito falta de bom senso falar com ela que estava programado na vida dela. Estava programado na vida dela ela ser estrupada, ela sofrer um assassinato, ela se suicidar. Isso não se programa. Ninguém se programa para vir aqui e se suicidar. São atos do livre-arbítrio das pessoas. Então, e a gente está submetido a todas essas leis. Quando a gente reencarna, a gente assume um risco, que é o risco de estar encarnado, olha só, num plano de provas e expiações, num mundo de provas e expiações, que não são espíritos evoluídos ainda. Então, a gente corre o risco de renascer aqui. Existe uma programação, não é destino. É uma programação. Inclusive, a gente tem notícias que nem todo mundo cumpre as programações. Quer dizer que falha nas escolhas. A gente tem que ter esse bom senso alargado. E no caso dos animais, a mesma coisa. Os animais reencarnam para continuar o processo evolutivo. O gatinho está no processo evolutivo, a vaca está no processo evolutivo, o cão está no processo evolutivo também. E essas várias reencarnações, cada reencarnação que ele vem, ela aprende um pouquinho. A presença do homem perto desses animais acelera muito a evolução deles, que no meio da selva, na natureza, seria muito vagaroso, porque eles têm contato conosco e vão evoluindo mais rápido, lá nos milênios e milênios da evolução. Quer dizer que eles têm espírito? Espírito não. Mas eles têm um princípio inteligente que vai evoluindo. E todas essas experiências que fazem parte da matéria vão fazer com que eles continuem a evolução deles no processo natural. Agora, gente, nossa visão de sofrimento, ela é muito ainda pequena. O que é sofrimento para nós, segundo os espíritos, não é sofrimento. Porque para eles, sofrimento é muito mais consciencial do que material. Porque a vida material é muito breve. É menos do que um segundo para eles. Sofrimento, sim, é aquele sofrimento moral que pode ficar até milênios com o espírito ali. Esse sofrimento da vida, que a gente considera sofrimento, para os espíritos é muito pouco, é muito pequeno. É como se fosse aqueles 15 segundos que a criança chora depois de tomar uma vacina. Aquilo passa rapidinho, enquanto que a vacina perdura para a vida toda. Então, esses sofrimentos, eles são muito pequenos para uma visão mais ampla espiritual. Mas eu gostei muito de uma palavra que a Juliana colocou aqui, que é negligenciados. Se esses animais são domésticos, ou seja, o homem o domesticou, tirou lá do habitat e trouxe para perto dele, se alguém negligencia esses animais, quem é que negligencia? É Deus? Porque Deus criou eles dentro do meio selvagem, tudo. Quem pegou e trouxe para a cidade, domesticou? Nós. Então, a responsabilidade dos animais de rua, que estão com doenças, que estão com fome, é nossa, é comum, de nós aqui da cidade, que ainda não fomos inteligentes e caridosos o suficiente para nos organizarmos para cuidar deles como devem ser cuidados.
porque eles não têm inteligências, eles não sabem, eles não tomam decisões. Nós sim. Nós temos que nos responsabilizar por eles também, porque eles não dão conta ainda. Então nós, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, e eles são nossos irmãos inferiores, né, que ainda não aprenderam a pensar por eles mesmos, nós é que devemos criar aqui políticas públicas para, por exemplo, castrar os animais de ruas para que eles não possam ficar aí se reproduzindo e tendo uma quantidade. A gente tem que ter abrigos temporários para recebê-los, trabalhar em doação para que cada um deles tenha um lar. Então, não estou falando assim que cada um de vocês tem a responsabilidade, que a gente não dá conta. Um sozinho não dá conta. Quando um problema é público, é de todos. Todos nós temos que nos engajar para resolver o problema. E se te sensibiliza, Fabiana, procurar uma instituição protetora dos animais e algumas ONGs que existem e se engajar num projeto comunitário para auxiliá-los, né, da forma que for. Isso é uma postura do cristão, isso é uma postura do espírita e é uma postura do cidadão, né? Porque não basta falar isso é responsabilidade da prefeitura, né? Terceirizar tudo para que a prefeitura resolva. Ela não dá conta. Nós, cidadãos, temos que também nos organizarmos em ONGs, nos organizarmos em grupos para poder ajudar. E também para cobrar, para que a prefeitura faça a parte dela. Porque a gente paga imposto e tudo para a prefeitura também ajudar na resolução desses problemas públicos. Então, é um problema muito sério, tem a ver com o espiritismo, sim, né? Espiritismo, ele surge para a gente melhorar a vida. Tem um espírito que fala para mim assim, o espiritismo fala de depois da vida para vocês viverem melhor. Então, o espiritismo fala do mundo espiritual, mas não é para a gente viver no mundo espiritual, não focar na vida aqui. Fala do mundo espiritual, fala de como vai ser a nossa vida lá, para a gente melhorar a nossa vida aqui. O espiritismo ele surge no mundo para transformar esse mundo de plano, de provas e expiações, para o mundo de regeneração e depois para o mundo de felicidade. E é a gente que tem que cumprir esse papel, o espírita também, agindo no mundo, agindo na sociedade, agindo nesses problemas aqui. Gostaria de complementar? Não, é isso aí. Essa responsabilidade do cuidado com aqueles que estão na retaguarda da evolução, ela é de todos nós, né? Então, quem tem um pouquinho mais, que já caminhou um pouquinho mais, que tem um pouquinho mais de estrada evolutiva, tem sempre que dar a mão, né? E proteger aqueles que caminham na retaguarda. Tem uma pergunta muito interessante. Alguns espíritas afirmam que o consumo de álcool atrai obsessores de baixas vibrações e que causa malefícios espirituais. Não há diferença entre uma pessoa que bebe em um estado de angústia e desespero por alcoolismo e alguém que consome álcool em um ambiente alegre, festivo, rodeado de amigos e familiares? Como o Espiritismo interpreta essas diferenças e como elas influenciam o impacto espiritual do álcool? Bom, nós temos que ser bastante honestos, né, conosco mesmo, nessa questão do abuso, né? Porque uma coisa é o uso e outra coisa é o abuso. Não há como tirar, vamos dizer assim, a característica do álcool
como uma substância que geralmente interfere no funcionamento cerebral, interfere muitas vezes gerando alterações de percepção e alterações de comportamento. Então, nós sabemos que a pessoa super bem intencionada, amável, dócil, né? Ela, dependendo da ingesta alcoólica que fizer, ela pode, mediante o uso de um automóvel, provocar um acidente. E às vezes acidentes graves. Isso é tão verdade que existe o teste do bafômetro, não é? Que vai detectar aquela quantidade de álcool que determinada pessoa utilizou, que ultrapassou aquilo que deveria, né? Ultrapassou aquilo que deveria e que coloca essa pessoa numa condição vulnerável para utilizar-se de um automóvel. Ora, se este impacto acontece no mundo material, mesmo a pessoa melhor intencionada, ela pode se tornar vulnerável a provocar um acidente diante de um álcool, né? Imagina no mundo espiritual, não é? Então, do ponto de vista espiritual, o que ocorre é que, como Jomar lembrou muito bem, os semelhantes se atraem, né? Então, o grande problema do álcool é que ele, de fato, pode atrair para o seu campo, para a sua psicosfera, várias criaturas que, como você, apreciam a substância, né? E isso, às vezes, acontece mesmo que você tenha uma postura cristã, né? E que você, de fato, vamos dizer assim, esteja ali tentando manter o seu pensamento equilibrado, né? Um pensamento tranquilo, um pensamento sem nenhum tipo de alteração moral ou emocional, né? Então, o problema não é tão simples quanto parece, né? Se do ponto de vista físico a bebida alcoólica ela pode fazer mal quando ingerida em excesso, do ponto de vista espiritual, da mesma forma. Evidentemente que muitas vezes você atrai pessoas que estão sem o corpo físico, que nós chamamos espíritos, né? Você atrai pessoas que querem compartilhar aquele momento com você, mas muitas vezes aquelas pessoas, aqueles espíritos que estão desencarnados, eles às vezes não vão permanecer com você por muito tempo, a hora que perceberem que você tem uma conduta cristã, equilibrada, né? Que você não faz parte daqueles que se entregam, né, às paixões. Mas você pode receber algum tipo de influência momentânea? Pode, sim, e com certeza grande chance, né? Grande chance de receber. Então, o que fica de, vamos dizer assim, de reflexão para cada um de nós? Paulo de Tarso falou lá nas suas cartas: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não é? Então, tudo que tem no mundo está disponível para ser utilizado. Mas eu sei me utilizar disso sem excessos,
sem ultrapassar o limite, o basta. Se eu souber fazer isso, não há nenhum problema. Tanto é, né, que o Cristo transformou nas bodas de Caná uma substância disponível, que era água, em vinho para a festa, não é? O grande problema nosso é fazer o uso adequado, saber utilizar de maneira a evitar maiores problemas e consequências, não só do ponto de vista espiritual, porque fisicamente a gente sabe que todo álcool em excesso intoxica células orgânicas, né? As principais a sofrerem a intoxicação é aquelas que são responsáveis pela eliminação da substância do organismo, que são as células hepáticas do fígado, né? Então, se você entende que não consegue dosar o limite do uso de determinada substância, é melhor que você não faça uso, evite. Mas se você sabe ser ponderado no limite, procure utilizar de maneira a não ultrapassar aquilo que o seu próprio corpo diz que é o limite e que se não deve ultrapassar. Você quer fazer alguma observação, Gilmar? Não, é só lembrar que dirigir alcoolizado é crime. Aí não compete a nós decidir, só se decidir cometer um crime, né? Então, quando eu bebo e arrisco a dirigir, aí é crime, né? Para mim tomar essa decisão, eu tenho que decidir. Já existe uma lei que normatiza isso, então eu tenho que decidir fazer algo legal. Claro que é diferente, né, as duas posições que ela colocou ali, mas o álcool faz mal, qualquer uma dessas duas posições. A preferência é não beber. Agora, se tiver que beber, beba pouco, né, nesses eventos sociais e não dirija. Bom, tem mais uma pergunta, é a última que a gente recebeu, oportunidade de vocês fazerem mais aí, ó. Após a nossa morte, por quanto tempo mantemos o perispírito com a aparência da encarnação atual, antes de retornar à nossa forma espiritual original? Qual é a nossa forma espiritual nativa? Vamos lá, então. Por quanto tempo mantemos a aparência que a gente tem em vida? Não existe um prazo determinado, X anos. Quando desencarnamos, geralmente, assim, na grande maioria dos casos, 99,999% dos casos, você vai desencarnar com a aparência do momento da sua morte. Isso mesmo, vai ficar velhinho, do mesmo jeito, né? A gente acha que chega de lá e já vira jovem. Faz um botox. Não, não é assim. Geralmente se vê da forma como você desencarnou. A partir do momento que o espírito vai se conscientizando e percebendo que o perispírito ele é muito moldável, ele é um corpo diferente do corpo carnal, né? O espírito vai controlando o seu... Isso tudo os espíritos nos dizem, né, gente? Estou falando agora, vendendo pelo preço que me passaram. O espírito vai, então, ele vai tendo as condições de modelar o seu corpo e ir voltando, por exemplo, ao corpo mais jovem, né? Ele pode voltar, então, a rejuvenescer. Naturalmente assim, a partir da sua consciência. É tão complicado, quer ver? Eu vou contar alguns casos para vocês. Tem naquele livro Violetas na Janela,
ela contando que não dava conta de pentear o cabelo, e ficava com o cabelo atrapalhado, e até ela aprender, né, a limpar o cabelo sem precisar de escova, sem precisar de nada, que era uma coisa bem, vamos dizer, a nível de pensamento, de vontade, ela demora um pouco e narra isso no livro. Tem um caso pessoal que aconteceu conosco, um senhor que desencarnou, ele já era calvo, e ele contando que estava conseguindo fazer o cabelo dele crescer novamente. Então, assim, são casos, né, que fala como é que vai voltando ali. Se o espírito vai se conscientizando ainda mais e tem lembranças de outras vidas e começa a rememorar outras vidas, ele consegue mudar o seu perispírito para o perispírito que ele teve naquelas vidas passadas. Um caso interessante aqui da gente falar é do espírito de Emmanuel, ou Emanuel da Nóbrega, que na última reencarnação conhecida dele, ele foi um padre jesuíta, reencarnado no Brasil, mas aparecia com vestes de romano. E aí Chico, quando foi entendendo e conhecendo melhor, ele descobriu que ele se apresentava como o senador Públio Lentulus, da época de Roma. Então, esse espírito, que já era muito evoluído, inclusive o mentor de Chico Xavier, ele conseguia aparecer ou ter a forma de várias reencarnações que ele teve no planeta Terra. E agora a parte mais complicada aqui da pergunta, que ele fala assim: quando retornamos à nossa forma espiritual original? E depois ele faz outra pergunta, que aí ele percebe que ele mesmo não sabe, né? Que forma espiritual original que é essa? Qual é a nossa forma espiritual nativa? Você sabe? Eu não sei. Porque a forma espiritual, perispiritual, a nossa forma corporal nativa é de um bebezinho, né? A gente nasce como um bebezinho. Agora, e o espírito? O espírito não é bebezinho. E quando a gente pergunta, ou quando Kardec perguntou, né, como foram criados os espíritos simples e ignorantes, em uma hora ele falou de forma. Eu acredito que é sem forma. Tá? Se você for observar os corpos espirituais e aprofundar nesses corpos espirituais, o perispírito é o primeiro, né? Aliás, o primeiro é o duplo etéreo, o perispírito seria o segundo, e aí corpo mental, e vai avançando, a forma vai deixando de existir. Então, acredito que a forma do espírito pura, ou a forma inicial, ou a forma final, porque ele vai tendo várias formas, como homem, como mulher, né, e diverso, ele vai perceber que a forma não é o essencial. E aí eu acho que não precisaria de forma nenhuma, né? O espírito puro não precisaria de forma. A forma é só uma forma dele se manifestar, de ter manifestação, né? O pensamento puro não precisa ter forma. Mas essa é uma visão minha, né? Eu nunca pensei sobre forma espiritual original ou nativa do espírito. Essa questão, o que a gente percebe é que o perispírito vai se tornando cada vez mais rarefeito, né? Ele vai ficando cada vez mais leves, né? E, vamos dizer assim, se expandindo, né? Então, é natural que com a evolução haja uma expansão desse perispírito, né? Agora, isso a gente falando de evolução para espírito puro, né? Mas existem situações também extremamente graves onde o espírito perde a forma humana, né? Ele perde a sua forma humana, né? A gente vê no livro Libertação, quando um espírito que habitava na região das trevas, né? E ele tinha um espírito inteligente com uma capacidade indutora magnética muito grande.
ele faz com que um outro espírito em desequilíbrio, submisso a ele, vá deformando o seu perispírito e adquirindo a forma de um animal, né? Em outras situações, onde espíritos que estão numa situação de degradação emocional, espiritual muito grande, eles podem perder a forma humana e adquirir uma forma ovoide. E isso foi citado em vários livros de André Luiz, né? Vamos dizer assim, a degradação do próprio sentimento, né? O enquistamento que a criatura faz em si mesma, né? Com ódio, com rancor, né? Com desejo de vingança. Então, assim, se nós podemos perder a forma humana numa condição degradante, evidentemente nós podemos modificar a nossa forma humana numa condição de espírito puro, né? Evidentemente. A gente só não sabe dizer como, porque a condição de espírito puro, ela geralmente nós não temos acesso. O único espírito puro que nós tivemos acesso foi Jesus, né? Então, os outros são superiores, né? São seres angelicais, mas que prosseguem na sua evolução, né? O único que nós tivemos contato, né, aqui no planeta foi a figura do Cristo, que era um espírito puro, né? Aí vem mais uma pergunta muito interessante e realmente a gente já viu até o Chico falar sobre isso quando esteve conosco aqui na Terra. Boa noite, como é vista a cremação pelo Espiritismo, né? Eu já li várias vezes sobre isso e a gente fica um pouco preocupado, né, com essa questão da cremação. Porque a cremação imediata do indivíduo pode dificultar, vamos dizer, para aquele espírito o seu processo de libertação do corpo. Pode acontecer, sabe, gente? Porque se nós, criaturas, temos um apego muito grande à vida material, às coisas materiais, aos bens materiais, aos parentes, né? As pessoas que amamos, temos um apego extremamente grande que nos prende, que não conseguimos dizer é hora de partir, né? Eu preciso ir, né? Que tem essa dificuldade. Muitas vezes o processo de desligamento do espírito desse corpo que está inerte, ele não se dá de maneira súbita. Ele se dá mediante um processo de desligamento, né? E às vezes nos preocupa quando este corpo está sendo colocado na cremação, né? E o espírito ainda não está totalmente desligado dele. Inclusive o Chico, se eu estiver errada, você me corrige, Jomar, em entrevista, né, falando sobre isso, ele dizia, olha, o que seria o melhor, né, que se esperasse algumas horas para fazer a cremação, né? Ficando aí em torno de 48 a 72 horas para cremar o corpo. Não é isso que ele falou? Mas por que tem que esperar esse prazo? É porque a gente não sabe nem verdadeiramente da nossa condição espiritual. Porque às vezes a gente acha que a gente está bem, né, Jomar? Às vezes a gente acha que a gente está bem, porque a gente acredita na ideia que a gente faz da gente mesmo, né? Da nossa imagem. 72 horas. Então, assim, às vezes a gente acha que está bem e não está. Às vezes você acha que está preparado para ir, mas não está, né? E você, às vezes, com a equipe espiritual que te assessora na sua encarnação, vai precisar de um prazo para esse desligamento.
Ah, mas o que acontece se você estiver ainda ligado ao corpo e o corpo está sendo cremado? É porque você pode receber desse corpo alguma impressão daquele processo de destruição celular. Então, você pode, como espírito, receber algum tipo de sensação que é levada ao espírito pelo seu perispírito ainda ligado, não pelo cérebro. O cérebro já foi, mas pelo perispírito que ainda está conectado, ele recebe as impressões, né? E pode haver algum grau de sofrimento nesse momento, que não deveria ocorrer, né? Então, nós somos favoráveis à cremação. Eu sou muito favorável à cremação, porque eu acho que é uma situação de higiene do nosso planeta. Eu acho que não tem muito sentido você sepultar os corpos, né? Você pode fazer uma homenagem a quem você ama, sem necessariamente ter que construir um túmulo, né? Eu sou favorável à cremação, né? Mas, mediante aquilo que já foi trazido pela espiritualidade e que foi uma colocação que o Chico nos colocou, né? Nos asseverou aí, seria prudente você fazer essa cremação depois de algum tempo, né? Eu agradeço a colaboração, a atenção de vocês e deixo o meu abraço aqui e nos encontraremos novamente na palestra da noite. Dá tempo de responder mais uma rapidinha, não, Arnold? Rapidinho. Tão interessante, dá para a gente refletir tanta coisa, tentar ser bem breve. Já estava aqui, tá? É sobre a depressão, se é expiação. E aí, eu queria falar que, seja ou não expiação, ela é uma doença psíquica que, se diagnosticada, tem que se procurar um profissional para auxiliar nisso aqui. A segunda coisa que talvez eu gostaria de esclarecer, porque tem uma ideia de expiação que é punição. E não é, gente. A gente traz isso, talvez, do catolicismo ou de outra religião, que Deus pune as pessoas. E a pessoa entende a expiação como uma espécie de punição divina, ou punição por causa da lei de ação e reação, mas nem a lei de ação e reação ou as leis divinas são punitivas, naquele sentido da punição de punir, castigar a pessoa, castigo, pecado, né, do pecado lá original, que aí todo mundo carrega esse pecado. Isso, segundo o Espiritismo, não existe, e a gente acaba carregando isso. A palavra expiação, etimologicamente, é expiação. Ação de ex é tirar para fora. Pie é a mesma coisa lá do piedoso, é o melhor de nós. Então, expiação é a ação de tirar para fora o nosso melhor. Então, mesmo a expiação da lei de ação e reação, da lei divina, é para a nossa melhoria espiritual. É alguma coisa difícil, que parece ser punitivo, muitas vezes, porque leva a sofrimento, mas é um sofrimento que acaba, como efeito, revelando o melhor de nós, fazendo com que a gente cresça espiritualmente. Então, mesmo a expiação, olhando pelo Espiritismo, é uma coisa boa que visa o nosso crescimento. Então a gente tem que tirar essa ideia que Deus pune, que aquela coisa toda de pecado original. No Espiritismo isso não existe, né? São leis divinas que todas encaminham para o nosso progresso espiritual, tá? Todas. O Espiritismo, ele traz essa revelação, digamos assim, ou essa inovação, que a gente não precisa ser salvo de nada
como se estivéssemos perdidos ou como se estivéssemos condenados por um pecado original. O Espiritismo traz uma visão de libertação, traz uma visão de evolução a partir do nosso esforço, a partir do nosso trabalho, desenvolvendo o amor, desenvolvendo a sensibilidade, a compaixão, a misericórdia. Obrigado.